Glória a Deus. Estou passando aqui nesta tarde para estar deixando a mensagem da parte de Deus, que se encontra no livro de Ruth, capítulo 1, verso de número 6. Diz assim: Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Glória a Deus. O livro de Ruth é um livro bastante importante para a nossa aqui meditação. O escritor deste livro, alguns titula o profeta Samuel, sendo ele o escritor deste livro, que ganhou o seu nome por nome de Ruth. Vai falar uma história bastante importante, narrada dentro da Bíblia Sagrada. Quando nós lemos o capítulo de número 1, no livro de Ruth, a Bíblia fala de uma família, sendo 4 personagens, um homem por nome de Elimeleque, juntamente com Noemi, e os seus 2 filhos, Malom e Quilion. A Bíblia vai falar que nos tempos ainda que os juízes julgavam a terra, naquele tempo não tinha reis, e ali os juízes que julgavam a terra naquele tempo. Só tinha reis em outras nações, as nações pagãs. Mas dentro do período que o povo estava na terra de Israel, ali tinha somente os juízes. Então a Bíblia chama este período de tempo que os juízes julgavam a terra naquele tempo. E a Bíblia diz que por causa do pecado do povo, o povo havia abandonado a adoração do Senhor Deus de Israel e ido após ídolos a ponto de se prostrar diante a Bailins e Astarotes, que são ídolos formados por mãos de homens. E a Bíblia vai nos dizer que durante este período que o povo se corrompe, o povo deixa a verdadeira adoração, de direcionar sua adoração ao Senhor Deus de Israel. Deus não aceita que o seu povo se prostra diante a ídolos ou adotam deuses como as outras nações adotaram para elas. Porque Deus vai tomar a boca do profeta Isaías, no capítulo de número 42, versos 8, ele vai dizer: Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória não darei a outro, nem o meu louvor às imagens de escultura. Ou seja, Deus quer que nós adoramos somente a Ele, Deus quer que você adora somente a Ele. A Bíblia Sagrada, vamos dizer em Salmos 115, verso de número 3, 4 até o 8, o salmista vai dizer que os ídolos das nações são ouro, prata, tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem orelhas, mas não ouve, tem nariz, mas não cheira, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam. Torna-se semelhante a eles todo aquele que fazem e aqueles que eles adorem. Ou seja, torna-se semelhante aos ídolos, às imagens. Mas a Bíblia vai nos dizer em Salmos 20, versos 7 e 8, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, uns se encurvam e caem. Mas o salmista vai dizer: mas nós confiamos no nome do Senhor dos Exércitos, ou em outras traduções, no nome do Senhor nosso Deus. Por isso estamos de pé, adorando e exaltando o nome do Senhor, aquele que vive e reina para sempre. Esse é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Bíblia Sagrada vai nos dizer que durante este período de fome que o povo está passando na terra, que Deus traga sobre o povo por causa dos seus pecados, por causa que eles abandonou o Senhor Deus de Israel, a Bíblia vai nos dizer que Deus traga uma grande fome sobre a face da terra. E a Bíblia vai nos dizer que dentro deste período que houve fome em Judá, em Belém de Judá, que significa ou simboliza a casa do pão. E a Bíblia vai nos dizer que Elimeleque, juntamente com Noemi, Malom e Quilion, vai subir para Moabe, uma terra pagã. E a Bíblia vai nos dizer que eles vivem naquele período, tempo que eles vão para Moabe. A Bíblia vai nos dizer que eles vão viver ali durante um período de tempo. A Bíblia diz que Elimeleque ele vai falecer, que é o marido de Noemi. A Bíblia vai nos dizer que Malom toma Ruth e casa por mulher, uma mulher moabita, uma mulher pagã. E Quilion casa com órfão.
mas chega um período de tempo também, a Bíblia diz que Malom e Quilion vão falecer. E a Bíblia diz que Ruth, ela está passando agora juntamente com Noemi e com Orfã, um período difícil, porque Noemi, ela perdeu seu esposo Elimeleque, e também Ruth perdeu seu esposo Malom, e também Orfã vai perder também o seu esposo por nome de Quilion. E a Bíblia Sagrada vai nos dizer que Ruth, juntamente com Noemi, juntamente com Orfã, está passando este período difícil nas suas vidas. E a Bíblia vai nos dizer que Noemi, ela fica sabendo que Deus havia visitado a sua terra, a terra de Belém de Judá, que é a casa do pão. Mas quando eu olho para esta história, é bastante importante aqui nós meditar e aqui trazer à tona. Deus, ele podia suprir a necessidade de Noemi, mesmo ela estando na terra de Judá, de Belém, e ali trazendo alimento, suprindo a necessidade dela. Claro que sim, se ela fosse como ela era, uma mulher fiel a Deus, ela poderia sim permanecer. Se ela fosse pensar e tomar decisões ou repensar em seu coração e permanecer juntamente com Elimeleque, mas ela tomou a decisão de ir para Moabe, mesmo ela estando ali. Ela era uma mulher fiel, uma mulher voltada para o Senhor Deus de Israel. Deus podia suprir a sua necessidade, como Deus supriu a necessidade do povo no deserto, trazendo pão, trazendo água quando o povo necessitava de água, tinha sede e fome. Deus trouxe o maná e trouxe a água da rocha, o maná que desceu dos céus. Até Cadorna Deus fez também aparecer ali sobre aquele deserto, porque Deus é um Deus que provê. Ele proveu o carneiro no lugar de Isaque para Abraão. Ele proveu um Salvador para nós. Esse Salvador é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Então Deus pode sim prover. Mas Ruth, Noemi, melhor dizendo, toma a decisão de ir para Moabe, juntamente com Elimeleque e os seus 2 filhos, Malom e Quilion. Mas chega um período que eles falecem, e ela está passando por um período difícil, percas, sofrimento, e agora ela, sabendo que Deus havia visitado a sua terra, ela toma a atitude de voltar novamente para Belém de Judá. E a Bíblia vai nos dizer que ela toma a decisão de voltar. E a Bíblia vai nos dizer que Orfã, juntamente com Ruth, vai disponibilizar aí juntamente com Noemi. Mas a Bíblia vai dizer que Noemi vai dizer para elas, dizendo que para elas voltar e ir à terra do seu povo e permanecer com o seu povo. Porque a Bíblia vai nos dizer que Noemi, ela já era um pouco avançada de idade, juntamente com Ruth e Orfã. Então Noemi, ela vai ser sábia nas suas palavras, adquirindo experiência da vida. Ela vai olhar para Ruth e também para Orfã, e ela vai dizer: filhas minhas, porventura eu ainda poderei ter no meu ventre, ainda que se eu pudesse ter, mas na idade que eu estou não posso ter filhos algum, para que vocês esperem ele crescer, ou tornar a idade que eles possam casar com vocês. Nem tampouco isso poderia acontecer, porque vocês já estarão velhos de idade. Então volta, ide após os seus deuses, o seu povo, e fica com eles. E a Bíblia diz que Orfã, ela pega e volta para o seu povo. Mas a Bíblia vai nos dizer que Ruth ela não volta. Aqui é um grande aprendizado que nós aqui aprendemos através da palavra de Deus, que mesmo em momento que pessoas irão te decepcionar, irão voltar para trás, irão te deixar sozinha, em tempos difíceis, em tempos de crise, como Noemi estava passando, em tempos de percas, em tempo de provações, em tempo de secas, em tempo de fomes, em tempo de ruína, seja em qualquer tempo que você está passando, Deus sempre vai providenciar alguém para te incentivar a continuar a caminhada, para continuar a jornada, para continuar seguindo firmemente, acreditando nas promessas dele, independentemente de períodos difíceis que nós passamos na face dessa terra. Então a Bíblia diz que Ruth vai dizer para Noemi:
eu não voltarei, irei contigo, e o meu povo será o seu povo, será o meu povo. Aonde tu for sepultado, eu também serei. Ou seja, Ruth, ela disponibilizou, e juntamente com Noemi, não deixar ela ir só, mas também tomar a atitude de viver com ela, aonde quer que ela esteja. Ou seja, Deus vai levantar pessoas, Deus vai levantar pessoas com o mesmo propósito, com a mesma fé, com a mesma atitude, com o mesmo legado de carregar a cruz juntamente contigo nesta caminhada. Então Deus, Ele é fiel. A Bíblia diz que Simão Cirineu, quando Jesus estava levando a cruz para o Monte Caveiro, Golgota, chegou um período que Jesus ele estava tão cansado que Deus proporcionou Simão Cirineu, que vinha todo o período da Páscoa oferecer ali. A Bíblia vai nos dizer que ele encontrou Jesus e ali ajudou a Jesus. Ele vinha também para essa festividade, que era o período da Páscoa. Dentro deste período, ele sempre vinha, subia para Jerusalém. E ali ele encontrou com o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, com o verdadeiro Salvador do mundo, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. E a Bíblia diz que elas voltaram para Judá de Belém. E voltando para Judá de Belém, a Bíblia vai nos dizer que quando Noemi chega juntamente com Ruth, o povo vai avistar ela e vai ver Noemi chegando. E o povo vai dizer: não é esta Noemi? Então Noemi vai dizer: não me chames mais Noemi, mas sim Mara, porque muita amargura ou tristeza o Senhor tem derramado, descarregado as suas mãos sobre mim, por tudo que ela estava passando, por tudo que ela estava sofrendo, por tudo que ela havia enfrentado na caminhada lá em Moab, pelas percas, pelas adversidades, pelas dificuldades, pelas crises, pelas angústias, pelo sofrimento. Então ela falou estas palavras. Mas a Bíblia Sagrada vai nos dizer que estando Noemi em Judá de Belém, a terra do pão, a Bíblia diz que Jesus é este pão. No capítulo de número 6, verso de número 48, no livro de João, Jesus diz: eu sou o pão da vida. Ou seja, ele é o pão vivo de Deus que desceu dos céus para dar vida ao mundo. E a Bíblia vai nos dizer que Noemi, estando agora na sua casa, a Bíblia diz que Ruth vai sair para colher espigas no campo. E caiu-lhe a sorte de colher espiga bem no campo de Boaz. Boaz, que era da descendência de Elimeleque, ou seja, da mesma semente, ou da mesma família descendida de Elimeleque, também era Boaz. E a Bíblia vai nos dizer que caiu a sorte de ela colher ali. E a Bíblia vai nos narrar a seguinte forma: que os servos de Boaz estavam ali, e Boaz, vendo Ruth colher espiga, vai liberar através uma palavra para os seus servos deixar ela colher o tanto que ela quisesse. E a Bíblia vai nos dizer que naquela tarde ela colheu bastante espigas. Ela voltou para a sua casa e disse a respeito de Boaz. Então, quando ela fala para Noemi a respeito de Boaz, então ela vai dar graças a Deus, dizendo que o Senhor não desamparaste aqueles que te buscam, aqueles que confiam, aqueles que acreditam, aqueles que estão necessitados. Ou seja, Deus não desampara você que necessita, você que precisa, você que crê, você que confia, você que acredita numa intervenção, numa parte de Deus sobre a sua vida. Deus não te desampara. Talvez seja hoje a hora que Deus, ou o dia que Deus marcou para entrar com providência sobre a tua vida e mudar uma história, uma fase da sua vida que está passando de crise, de angústia, de sofrimento. Pode ser agora, se você crer. Deus entrará com providência e mudará a tua história, como mudou a história de Noemi. A Bíblia Sagrada vai nos dizer que então Noemi vai dizer para Ruth que ele é da descendência de Elimeleque. E a Bíblia vai nos dizer que o dia seguinte, Noemi ela deu algumas sugestões ou conselhos para esta mulher por nome de Ruth, que era uma moabita que veio de Moabe para Jerusalém. E ali tinha uma herdade
de Elimeleque, que agora está com Noemi. Porém, havia remidores naquela época que podia remir ou redimir a herança, a possessão. E a Bíblia Sagrada vai nos dizer que então Noemi vai dar algumas informações acerca disso para Ruth, dizendo que ele é um dos remidores. E a Bíblia diz que Ruth foi e deitou-se aos pés de Boaz. E a Bíblia vai nos dizer que Boaz vai dizer para Ruth, quando ela falou acerca disso, que há um remidor mais chegado do que eu. Se ele não te redimir, de certo eu te redimirei. E a Bíblia diz que ela vem e conta para Noemi. E no dia a seguir, Boaz, ele vai até esse remidor que era mais chegado do que ele, e poderia remir ou redimir a terra que era a possessão de Elimeleque, que pertencia agora a Noemi, ou se não, poderia dar essa possessão e para agora o direito, o outro remidor a Boaz, que poderia redimir, que era da família, descendia a mesma semente de que Elimeleque. E a Bíblia Sagrada vai nos dizer que quando está reunido juntamente com esse remidor que era mais chegado que ele, então ali Boaz vai dizer que agora todos os anciões, todos os povos ali que estavam presentes em Jerusalém, seja testemunha diante de mim e diante de você, que é o remidor mais chegado que eu. Porque se tu não redimir, eu redimirei. Quando fala acerca também de Ruth, o remidor que era mais chegado que Boaz iria redimir a terra que era de Elimeleque. Porém, quando chega acerca de Ruth, ele deixa bem claro: por causa de Ruth eu não remirei, redimirei a terra que é de Elimeleque. Redima tu, para que não traga empecilho ou alguma dificuldade dentro da minha parentela. E a Bíblia vai nos dizer que então Boaz redimiu a Ruth. Aonde eu quero chegar nesta mensagem? Porque Boaz, ele redime a Ruth, logo Jesus redimiu a nós. Ou seja, Ruth, ela estava em uma terra pagã, em uma terra de Moabe. Ela não tinha parte com a herança, com a promessa do povo de Israel, que iria herdar por parte do Senhor Deus de Israel, que prometeu a Abraão, a Isaac e logo também a Jacó. Mas através desta remissão, logo agora, ela passa também a fazer parte de um povo que irá herdar a promessa de Deus, que Deus prometeu ao seu povo, isto é, o povo de Jerusalém. E a Bíblia diz que Boaz vai redimir a Ruth. Quando nós lemos em Mateus, capítulo de número 26, verso de número 28, Jesus vai dizer: este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado para a remissão de muitos pecados. Ou seja, Jesus nos redimiu para com Deus, nos trouxe de volta. Ou seja, através de Cristo nós temos uma aliança para com Deus. Efésios capítulo 1, verso 7, o apóstolo Paulo vai afirmar que quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo a riqueza da sua graça. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 1, verso 5, que Jesus é aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. A Bíblia vai nos dizer em Isaías capítulo 1, verso de número 18 e 18, ainda que os vossos pecados estejam pretos como a escarlata, tornarão-se brancos como a neve, ainda que estejam vermelhos como a carmesim, tornarão-se mais branco do que a lã branca. Ou seja, Boaz redimiu a Ruth, Jesus nos redimiu através do seu sangue, através da sua cruz, através do seu sacrifício expiatório, através dos pregos, através do seu sofrimento, através de 39 a 40 chicoteadas, através de sofrimento que ele sofreu por nós, como diz e descreveu Isaías no capítulo de número 53, que nós andávamos como ovelhas perdidas, sem pastor, mas a Bíblia vai nos dizer de um pastor que veio apacentar estas ovelhas que estavam perdidas. Quem é estas ovelhas que estavam perdidas? Somos nós, um povo que não tinha direção, um povo que estava sem rumo, um povo que estava no tráfico, um povo que estava na droga, um povo que estava no fumo, um povo que estava no adultério, um povo que estava roubando, um povo que estava se prostituindo, caminhos errantes dessa terra. Mas no capítulo de número 53, verso de número 5 e 6, o profeta Isaías descreve a forma que nós fomos achados e encontrados por esse pastor. Ele foi ferido pelas nossas transgressões,
moído pelas nossas iniquidades. O castigo, logo que nos traz a paz, estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Pelas suas pisaduras fomos reconciliados, pelo seu sangue fomos reconciliados, pelas suas pisaduras temos uma aliança para com Deus, uma aliança eterna. Por isso que o escritor da carta aos Hebreus vai dizer no capítulo de número 19, capítulo 10, verso de número 19, dizendo: através do sangue de Cristo Deus fez um novo e um vivo caminho. Logo nós agora percebemos que não é por sangue de novinhos, nem de carneiros, nem de animais, mas Jesus, pelo seu próprio sangue, nos trouxe de volta a aliança para com Deus. Porque no jardim do Éden, Adão tinha perdido este acesso. Mas João capítulo 14, verso 6, Jesus traga o homem que está perdido, caído, sem direção, sem caminho, indicando o caminho que ele é. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quem está em Jesus logo está no Pai. Logo tem uma mansão preparada lá na glória. Em João capítulo 14 ele diz que vou preparar moradas. E quando eu for preparar morada, voltarei para que onde eu esteja, vós estejais também. Mas todos aqueles que fez uma aliança sincera e um compromisso reto, verdadeiro com Deus, têm essa aliança com o Senhor e Salvador Jesus Cristo, tem essa casa, essa mansão preparada lá na glória. Então permaneça fiel, não deixe que nada neste mundo venha te corromper, venha te enganar, venha te seduzir a voltar para as coisas deste mundo, porque Jesus de lá já nos tirou, como Ruth veio de lá, nós também viemos de lá. Boaz redimiu a Ruth, Jesus redimiu a cada um de nós. Quando nós olhamos para a terra de Moabe, a terra de Moabe simboliza o povo, o mundo, o povo pagão, o mundo que nós estamos aqui. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Somos comprados pelo sangue carmesim, pelo sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Ruth, ela ganhou um grande lugar dentro da Bíblia Sagrada, porque a Bíblia diz que agora ela faz parte da genealogia de Cristo. A Bíblia diz que quando nós lemos acerca da genealogia, a Bíblia vai nos dizer que Ruth gerou a Obed, Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi, ou seja, descenderam da mesma semente. Ou seja, bastante importante aqui, porque depois de Davi veio a Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então Ruth, ela se tornou uma mulher bastante importante, porque ela tomou uma decisão, ela tomou uma atitude. Ou seja, quando você toma uma atitude de largar tudo por amor de Cristo, de largar tudo por amor a Deus, Deus ele vai fazer coisas grandiosas sobre a sua vida, e o seu nome será lembrado, o seu nome será escrito no livro da vida. Que Deus abençoe a sua vida nesta tarde, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e também que reina para todo sempre. Deus abençoe a sua tarde, nesta oportunidade, neste sábado. Que Deus abençoe o seu dia, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo.